Olá, crianças! Olá, famílias! Preparados para combater o mosquito da dengue? Mais uma aula sobre o nosso concurso literário Sem Mosquito Não Há Dengue para os 4º e 5º anos. Sou a professora Kelly e hoje vou apresentar para vocês o gênero textual quadrinhos. Com certeza, vocês já conhecem muito bem, pois vocês já estão no 4º e 5º ano e já trabalharam com os quadrinhos. Os quadrinhos aparecem principalmente nos gibis. E no nosso concurso literário Sem Mosquito Não Há Dengue, concurso da Secretaria Municipal de Educação, Culturas e Esportes da cidade de Peró, temos lá as categorias, né, que está repartida, né? Tem 5 categorias que estão separadas, repartidas, distribuídas pelos anos escolares, pelas séries dos alunos. E no gênero textual, para nós aqui do 4º e 5º ano do ensino fundamental, vai ser trabalhado as histórias em quadrinhos, tá? Com certeza vocês já leram muitos gibis nessa trajetória escolar de vocês, não é mesmo? E as histórias em quadrinhos aparecem principalmente nos gibis. Vejam lá no nosso canal da Secretaria de Educação, que também já tem uma história em quadrinhos, para vocês verem como que é a história em quadrinhos, a história dos maluquinhos contra a dengue. Então, acesse o canal do YouTube da Secretaria de Educação, canal SESI e Peró, e visualize para você já ir vendo como que são os quadrinhos, como que se apresenta para nós esse gênero textual. E as histórias em quadrinhos, além dos gibis, eles podem se apresentar em outras situações, tá? Em jornais, tá? Originalmente eram em jornais, tá? Os escritores, desenhistas, cartunistas desenhavam nos jornais. Olha lá, o que é história em quadrinhos? Né? O que será que são histórias em quadrinhos? As histórias em quadrinhos são narrativas gráficas compostas por textos e imagens e podem ser vistas em jornais, revistas, sites e outros suportes. Olha aí, temos a imagem das revistas em quadrinhos, tá? Que deram origem a filmes que são muito populares hoje em dia, né? São da Marvel, certo? Também, aqui no Brasil, um dos mais famosos, né, para nós, é o escritor da Turma da Mônica, que é o Maurício de Souza. Tem a Mônica, o Cascão, Cebolinha, Magali, Bidu, Horácio, né? Vários personagens famosos do Maurício de Souza. Com certeza vocês já leram. E um que também nos chama muita atenção aqui no Brasil é o Ziraldo, tá? A primeira historinha que está no canal são os maluquinhos contra a dengue do Ziraldo, que apresenta o personagem principal, a marca registrada do Ziraldo, que é o menino maluquinho, tá? Olha só, aí está aparecendo para nós como que as histórias em quadrinhos eram publicadas, né? Antigamente, eram feitas no jornal. Até hoje ainda existe um campo, né? Uma parte do jornal destinada às histórias em quadrinhos. Um livro, vários livros dessa autora, a Eva Furnari. Com certeza vocês também conhecem historinhas dessa bruxinha atrapalhada. E a Eva Furnari escreve em formas de livros, separados em quadrinhos, né? Com as características desse gênero, história em quadrinhos. Então, quais são as características da história em quadrinhos? Textos e imagens. Então, tem palavras, frases e muitas imagens. Os textos estão adequados às imagens. E as imagens estão não só dos personagens, como de todo o contexto da história, do lugar que está se passando a história, tá? Então, as imagens são muito importantes. Os textos estão organizados lá nos balões. Os balões são os balões de fala dos personagens. O que os personagens estão interagindo. E a onomatopeia,
Ela não é irmã da centopeia, tá, crianças? A onomatopeia é uma figura de linguagem. Vocês vão ver aqui na nossa videoaula hoje. E apresentando para nós os balões. Esse primeiro modelo que tá aí, esse primeiro tipo, é o balão de fala. O contorno do balão de fala é liso. Olha lá, um balão de fala para uma pessoa, um balão para várias pessoas, né? Quando vários personagens estão falando a mesma coisa. Um balão de fala estendido, quando a fala do personagem é muito longa, tá? Então, esses são os balãozinhos de fala, fala normal dos personagens. Esse balão que está aparecendo para nós agora é o balão de sussurro. Ele tem o contorno segmentado. Olha lá, todo em tracinhos. É o balão de sussurro ou balão de segredo, né? Quando está falando baixinho, baixinho o personagem, para a gente saber que ele falou baixo, tem esse tipo de balão, tá? E outro balão que está aparecendo agora é o balão de grito. Contorno é em zigue-zague. Então, para identificar na história em quadrinhos que um personagem está gritando, usa-se esse balão de zigue-zague para chamar a atenção. Ok, crianças? Então, você vai utilizar nas suas histórias em quadrinho o balão adequado, de acordo com o jeito que o seu personagem está se comportando. E o balão de pensamento, que é em forma de nuvem, para demonstrar o que o personagem está pensando. E tem essas bolinhas aí para ligar ao personagem, né? Ele é um pouquinho diferente, tá bom? E as onomatopeias? Lembra que eu falei no começo da nossa videoaula? A onomatopeia é uma figura de linguagem que reproduz fonemas ou palavras que imitam os sons naturais, quer sejam de objetos, de pessoas ou de animais. Então, os fonemas é a escrita de um som, é colocar por escrito um som, utilizando também a imagem, a estrutura das letras bem encorpadas, às vezes diferenciadas. Olha lá alguns exemplos de onomatopeia, são alguns exemplos. Glup, tá lá roendo as unhas, né, com medo. Nhact, tá dando uma mordida. Brrr, tá com frio. Chip, chip. Esse está chorando. O outro está bravo. Grrr, vai brigar. E buá, que está chorando, né, muito alto. E o de mastigar. Chomp, chomp, chomp. Tá? Então, você escreve, certo? O fonema, escreve aquele som. E temos aí essas outras, né? Desculpa, onomatopeias, exemplos de onomatopeia, que tem, além, né, da escrita, apresentam também a forma, né? Então, dá para você imaginar já se está caindo na água, se está rachando, se é uma bomba, se é de velocidade, se é um beijo, tá bom? E as histórias em quadrinhos, como elas são organizadas? Elas são organizadas em quadros, as cenas em quadros. Então, tem a primeira cena, a segunda cena repartida, né, pelos quadrinhos, tá? Essa é a Mafalda, também uma personagem muito conhecida nossa aqui. E cada quadrinho é uma parte da história, né? Uma continuação. Então, umas dicas para você criar nesse concurso literário uma boa história em quadrinhos. Então, a primeira dica é escrever o roteiro. Aí, o texto da história. E como que imagina as cenas. Em que local, né? Se está de dia, se está de noite. Os personagens que estarão nessa cena, tá? E a ordem dos acontecimentos. Então, você tem que pensar cada partezinha, né? Porque as histórias em quadrinhos repartem cada partezinha em cada situação. E lembrar de abordar o seu texto em começo, meio e fim. E escolher um título chamativo, um título legal para a sua história em quadrinhos, tá? Vai anotando todas as dicas, vai pensando, vai fazendo o seu exercício mental de que tipo de história que você quer criar. Seja criativo, que tenho certeza que a sua história vai ficar muito legal para participar do concurso literário.
e principalmente para conscientizar as pessoas sobre o nosso assunto. Sem mosquito, não há dengue. Ok, crianças? Todos juntos, na próxima aula, temos as regras do concurso, como que você vai apresentar suas histórias em quadrinhos. E não se esqueçam, para eliminar os mosquitos, de todos os cuidados que você deve ter. Sem mosquito,